sou Cristalau, tenho 32 anos e sou a CEO secreta de um império tecnológico que vale bilhões. Minha família não tem ideia. Durante anos, eles menosprezaram minhas escolhas de carreira, ignoraram minhas ambições e me trataram como uma decepção da família. Hoje à noite, no jantar de Natal, minha irmã Verônica sorriu ironicamente quando minha mãe anunciou que eu dormiria na garagem sem aquecimento enquanto o chefe dela ficaria com o quarto de hóspedes. Minhas mãos tremiam de raiva silenciosa debaixo da mesa. Por 5 anos, escondi meu sucesso e suportei suas zombarias. Eles não têm ideia de que amanhã tudo muda. Antes de contar como passei de dormir em uma garagem congelada a ver minha família ficar de queixo caído, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se para mais histórias sobre como se manter firme. Cresci no subúrbio de Boston, em uma família que valorizava os indicadores tradicionais de sucesso. Meus pais, Julia e Richard Montgomery, tinham ideias muito específicas sobre o que significava conquista, universidades de prestígio, carreiras convencionais e a validação externa que as acompanhava. Minha irmã mais velha, Verônica, agora com 38 anos, era criança de ouro que atendia a todos os requisitos da sua lista de expectativas. Ela frequentou uma universidade da Ivy League, fez seu MBA e conseguiu um cargo de diretora de marketing na Apex Industries, uma empresa de tecnologia bem estabelecida. Cada reunião familiar se tornava uma vitrine de suas realizações. Meu irmão mais novo, Ethan, de 28 anos, aprendeu rapidamente a seguir o modelo da Verônica. Ele estudou finanças, ingressou em um respeitado escritório de contabilidade e recentemente se tornou sócio júnior. Meus pais irradiavam orgulho sempre que falavam dele, com a voz carregada de aprovação. E lá estava eu, preso no meio, o pino quadrado que eles jamais conseguiriam martelar em seu buraco redondo de expectativas. Desde os 10 anos, eu era fascinado por computadores e programação. Enquanto outras crianças jogavam videogame, eu queria entender como eles funcionavam. Eu passava horas desmontando eletrônicos antigos e aprendendo linguagens de programação. Meus pais viam isso como se eu estivesse brincando, uma fase que eu superaria quando descobrisse interesses reais. Crystal, quando você vai entrar para um clube de verdade? Perguntava minha mãe. As faculdades procuram alunos completos, não garotos que ficam na sala o dia todo. O ensino médio só aumentou a distância entre meus interesses e as expectativas da minha família. Enquanto Verônica era presidente de turma e rainha do baile, criei um clube de programação que se reunia no laboratório de informática durante o almoço. Meu pensamento não convencional, que os professores elogiavam como inovador, era rotulado em casa como falta de foco. Você pula de um projeto para outro, reclamou meu pai depois que abandonei um robô inacabado para trabalhar em um site que eu estava construindo. Você precisa ir até o fim como sua irmã. O que eles não entenderam foi que eu não estava abandonando ideias, eu as estava desenvolvendo, cada projeto me ensinando algo que eu levaria para o próximo. A faculdade deveria ser meu ponto de virada. Matriculei-me na faculdade de administração para apaziguar meus pais, mas, ao mesmo tempo, trabalhei na minha ideia de startup. No segundo ano, eu sabia que tinha algo promissor, uma solução revolucionária de segurança em nuvem na qual empresas maiores já demonstravam interesse. Quando decidi largar os estudos para me dedicar integralmente à bebida, minha família reagiu como se eu tivesse anunciado planos de entrar para uma seita. Você está jogando a sua vida fora, disse meu pai, com a decepção palpável do outro lado da mesa. Nós não te criamos para ser um desistente. Mesmo que esse seu projetinho dê certo, o que não vai dar, que tipo de vida será essa? Acrescentou minha mãe. Sem estabilidade, sem benefícios, sem carreira de verdade. Verônica, que estava em casa no fim de semana, balançou a cabeça com aquele sorriso superior que eu tanto odiava. Nem todo mundo nasceu para o sucesso, mãe. Algumas pessoas precisam aprender da maneira mais difícil. As comparações tornaram-se implacáveis depois disso. Cada reunião familiar se transformava em uma vitrine das conquistas de Verônica, contrastando com meus supostos fracassos. Ela chegava em seu carro de luxo, vestida com roupas de grife, falando sobre seu escritório e sua equipe de subordinados. Meus pais a apresentavam com orgulho em eventos do bairro, mas mudavam de assunto sem jeito quando perguntavam sobre mim. A Verônica acabou de fechar um negócio de marketing de 7 dígitos, meu pai dizia a quem quisesse ouvir. A Crystal ainda está se entendendo, dizia minha mãe quando era forçada a reconhecer minha existência. A virada aconteceu há 3 anos, no jantar de ação de graças.
Eu tinha acabado de garantir US$ 2 milhões em financiamento inicial. Mas, quando tentei compartilhar a notícia, Verônica me interrompeu com um anúncio sobre sua promoção a diretora sênior. Que maravilha, querida! Exclamou minha mãe, esquecendo completamente que eu estava no meio da frase. Enquanto todos erguiam seus copos para brindar a Verônica, tomei uma decisão. Pararia de buscar a aprovação deles. Mais do que isso, guardaria meu crescente sucesso para mim. Deixaria que pensassem o que quisessem. Um dia, quando chegasse a hora certa, eles descobririam a verdade. Naquela noite, fundei a Nexatech Solutions. O que começou como uma startup de software de segurança rapidamente se expandiu para um ecossistema de tecnologia abrangente que atraiu grandes clientes. Em 2 anos, tínhamos escritórios em 3 cidades. No 3º ano, já tínhamos nos internacionalizado. Construí parcerias estratégicas, adquiri empresas menores e reinvesti lucros para impulsionar um crescimento exponencial, tudo isso mantendo uma imagem pública modesta. Como CEO, tomei a decisão nada convencional de permanecer anônimo nos círculos do setor, operando por meio de executivos de confiança em aparições públicas. Em parte, era uma estratégia de negócios, que nos dava a vantagem de sermos subestimados pelos concorrentes, mas, principalmente, era uma questão pessoal. Eu não estava preparado para que minha família soubesse. O custo emocional de viver essa vida dupla era significativo. Eu tinha uma cobertura no centro da cidade, mas disse à minha família que alugava um estúdio. Eu dirigia um Honda de 10 anos para eventos familiares, enquanto minha coleção de carros de luxo ficava na minha garagem particular. Eu suportava perguntas sobre quando conseguiria um emprego de verdade enquanto coordenava reuniões do conselho de uma empresa avaliada em bilhões de dólares. 5 anos depois de abandonar o curso, orquestrei nossa maior mudança até então, a aquisição da Apex Industries, a mesma empresa onde Verônica construiu sua carreira. A ironia não me passou despercebida. Em breve, sem saber, minha irmãzinha de ouro estaria trabalhando para a decepção da família. Os documentos de aquisição da Apex Industries chegaram ao meu escritório exatamente uma semana antes do Natal. Sentei-me à minha mesa, passando os dedos sobre o logotipo em relevo, agora com o carimbo uma empresa Nexatech abaixo. 5 anos de trabalho culminaram naquele momento. A empresa que alimentara o complexo de superioridade da minha irmã agora era minha. Você gostaria que eu organizasse o anúncio para os funcionários da Apex? Perguntou minha assistente Diane. Balancei a cabeça negativamente. Só depois das festas de fim de ano. Deixe-os aproveitar o Natal sem se preocupar com a reestruturação corporativa. O que eu não disse foi que queria uma última reunião familiar com a velha dinâmica intacta. Um último Natal sem que eles soubessem antes que tudo mudasse. O convite anual dos meus pais chegará por mensagem, tão superficial como sempre, jantar de véspera de Natal às 18 horas. Avise-nos se você vier. Nenhuma simpatia, nenhuma empolgação com a perspectiva de me ver. Apenas logística. Respondi aceitando, embora todos os meus instintos me dissessem para recusar. 5 anos de condicionamento me ensinaram o que esperar, horas de ostentação de Verônica, a decepção mal disfarçada dos meus pais e a fidelidade silenciosa de Ethan à hierarquia familiar que me colocava firmemente no fundo. Apesar de possuir uma frota de veículos de luxo, dirigi meu confiável Honda Civic até a casa dos meus pais no subúrbio na véspera de Natal. O carro modesto fazia parte da minha fachada, mas também servia como uma armadura. Ele me lembrava que eu não tinha nada a provar a eles, que a validação deles não determinava mais o meu valor. Parei na garagem atrás de um Jaguar ostentoso que não reconheci. Lá dentro, encontrei minha resposta. Verônica trouxera um convidado, Harold Winters, vice-presidente sênior de marketing da Apex Industries, seu chefe e o homem que ela tentava impressionar há anos. Crystal, você se lembra do Harold? Perguntou Verônica, embora nunca nos tivéssemos conhecido. Ela usava um vestido vermelho de grife que provavelmente custava mais do que ela imaginava que eu ganhava em um mês. Harold estava ao lado dela, em um terno de alfaiataria impecável, com um Rolex brilhando no pulso. Na verdade, não tivemos o prazer, eu disse, estendendo a mão. Eu havia me vestido deliberadamente de forma mais informal, com jeans e um suéter simples, desempenhando meu papel com perfeição. Crystal, aí está você, minha mãe chamou da porta da cozinha. Eu preciso de ajuda com os legumes. Verônica e Harold estão conversando com seu pai na sala.
E lá estava, o padrão familiar. Verônica entretinha as crianças na sala de estar enquanto eu ficava relegado às tarefas da cozinha. Eu cortava cenouras e descascava batatas em silêncio, ouvindo as risadas do outro cômodo. Então, como está o novo escritório, Harold? Perguntou meu pai. A Verônica nos disse que a vista do porto é espetacular. Com certeza, Richard. Embora eu tenha ouvido dizer que o nosso misterioso novo CEO tem uma visão ainda melhor, respondeu Harold. Meus ouvidos se aguçaram com isso. Tecnicamente, eu tinha uma vista melhor do último andar da Torre Nexatec, no centro da cidade. Você já conheceu esse novo CEO? Perguntou meu pai. Ninguém fez isso, interrompeu Verônica. Ele é como um fantasma. Toma todas essas decisões que viram tudo de cabeça para baixo, mas nunca dá as caras. O rosto dela, sussurrei para mim mesma, sorrindo levemente para a cenoura que estava cortando. Cristalau, como está aquele sitizinho em que você estava trabalhando? Meu pai perguntou, lembrando-se de repente da minha existência. Alguma sorte com ele? Mordi a língua. Meu negócio de site tinha acabado de adquirir a empresa da Verônica por 3 bilhões de dólares. Está indo bem, respondi sem me comprometer. Sabe, tem uma vaga de marketing para iniciantes aberta na Apex no próximo trimestre, disse Verônica, entrando na cozinha para encher sua taça de vinho. Nada especial, mas te daria alguma experiência de verdade. Eu poderia dar uma palavrinha. A condescendência em sua voz me fez cerrar os dentes. Se ela soubesse que eu estaria revisando suas avaliações de desempenho no mês que vem. Obrigada, mas estou bem com a minha situação atual, consegui dizer. Como quiser, ela deu de ombros, voltando para a sala de estar. Captei trechos da conversa dos meus pais enquanto terminava os preparativos do jantar. Pelo menos o Ethan está se destacando, disse minha mãe em voz baixa. Estou preocupada com a Crystal, de 32 anos, que ainda persegue sonhos na internet. Verônica tentou ajudá-la, respondeu meu pai. Mas não se pode ajudar alguém que não se ajuda. Fechei os olhos, deixando a dor familiar me invadir. 5 anos de sucesso me protegeram de me importar demais com as opiniões deles, mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem do meu CFO sobre a transição para a Apex. Finalizei os pacotes de retenção para os principais executivos. Harold Winters está na lista, conforme suas instruções. Sorri, apesar de tudo. Harold não fazia ideia de que seu futuro na empresa já estava sendo decidido pela mulher que cortava legumes naquela cozinha. A gota d'água veio pouco antes do jantar. Eu tinha saído para o corredor para verificar rapidamente um e-mail urgente quando ouvi Verônica e minha mãe conversando no quarto de hóspedes. Colocamos o Harold aqui, é claro, minha mãe dizia. Seu pai e eu estamos no nosso quarto. O Ethan está no antigo quarto dele, e você ficará com o seu. E a Crystal? Perguntou Verônica, embora seu tom sugerisse que ela já sabia a resposta. Bem, o sofá da sala é muito baixo, e vamos usá-lo para colocar os presentes de qualquer jeito, respondeu minha mãe. Achei que a garagem serviria. É só por uma noite. Perfeito, riu Verônica. A garagem combina com ela. Ela está acostumada com o estilo de vida de startup. Meu sangue gelou. A garagem em Boston em dezembro, sem aquecimento. Minhas mãos tremiam de raiva silenciosa enquanto eu voltava para a cozinha, fingindo não ter ouvido. 5 anos construindo um império enquanto suportava suas zombarias, e eles estavam me banindo para uma garagem congelante na véspera de Natal. A sala de jantar brilhava com a perfeição natalina. Copos de cristal refletiam a luz do lustre. Pratos de porcelana fina repousavam sobre a toalha de mesa tradicional, e um centro de mesa de pinho e azevinho ocupava o centro da mesa. Era uma cena saída diretamente de um catálogo de Natal, até mesmo a designação dos lugares que me colocavam na extremidade oposta, praticamente em outro fuso horário em relação ao resto da conversa. Minha mãe havia posicionado Harold na cabeceira da mesa, com meu pai na outra ponta. Verônica sentou-se à direita de Harold, minha mãe à esquerda dele, e Ethan ao lado de Verônica. Fui colocado no ponto mais distante, ao lado de uma cadeira vazia, manifestando fisicamente minha distância emocional da família. Harold, para seu crédito, pareceu um pouco desconfortável com a situação.
Várias vezes, enquanto passávamos os pratos, ele me olhou nos olhos, com uma expressão curiosa no rosto. Então, Cristalau, disse-lhe durante um momento de pausa na conversa, o que exatamente você faz na área de tecnologia? A Verônica mencionou que você tem interesse na área. Antes que eu pudesse responder, Verônica soltou uma risada que ela mal disfarçou como um pigarro. Ah, a Crystal se mete em coisas da web, disse ela, com desdém. Nada na escala que você está acostumado na Apex. Trabalho com soluções de segurança, respondi, olhando diretamente para Harold. Principalmente infraestrutura em nuvem. Um lampejo de interesse genuíno cruzou seu rosto. Sério? Essa é, na verdade, uma das nossas áreas de crescimento na Apex. Acabamos de adquirir uma empresa de segurança menor no trimestre passado. Em quais plataformas você é especialista, Harold? Verônica interrompeu, colocando a mão no braço dele. Você não precisa falar de negócios com a Cristalau. Em vez disso, conte a ele sobre a expansão para Tóquio. E assim, de repente, a conversa foi redirecionada. Observei Harold hesitar e, em seguida, segui a liderança de Verônica, contando uma história sobre o crescimento internacional da Apex. Meu breve momento de reconhecimento profissional desapareceu. O jantar prosseguiu normalmente. Verônica dominou a conversa com histórias sobre seus clientes importantes e insights estratégicos. Meus pais prestavam atenção em cada palavra dela, oferecendo acenos de aprovação e sorrisos orgulhosos. Ethan ocasionalmente comentava sobre suas próprias conquistas, recebendo validação semelhante. Quando eu falava, o que era raro, meus comentários eram recebidos com respostas educadas, mas desinteressadas, antes que alguém mudasse rapidamente de assunto. Era uma dança que havíamos aperfeiçoado ao longo de anos de reuniões familiares. A comida está deliciosa, Julia, disse Harold, terminando sua segunda porção de presunto. Você se superou. Obrigada, Harold, minha mãe sorriu. É tão bom ter todo mundo em casa para o Natal, e ter você conosco é um prazer. Falando nisso, acrescentou meu pai, deveríamos discutir como vamos dormir. Está ficando tarde. Meu estômago se contraiu. Lá vinha ele. Harold, preparamos o quarto de hóspedes para você, disse minha mãe. Lençóis e toalhas recém-lavados no banheiro privativo. Verônica, você ficará com o seu antigo quarto, é claro, continuou meu pai. E o Ethan já está instalado no dele. Todos os olhares se voltaram para mim, e eu pude ver o desconforto estampado no rosto dos meus pais. Crystal, começou minha mãe, com a voz assumindo um tom falsamente animado, nós preparamos a garagem para você. Tem uma cama de acampamento e muitos cobertores. Eu sei que não é o ideal, mas é só por uma noite. Verônica sorriu por trás de sua taça de vinho, e Ethan de repente ficou muito interessado em seu purê de batatas. A garagem não é aquecida, eu disse categoricamente. Você pode levar um dos aquecedores, meu pai ofereceu, como se fosse uma concessão generosa. Não vai ser tão ruim. Harold pareceu genuinamente chocado. A garagem? Mas está congelando lá fora. A Crystal não se importa, disse Verônica rapidamente. Ela sempre foi aventureira, não é, mana? A condescendência em sua voz fez meu sangue ferver. Eu soube então que ela havia orquestrado aquilo, trazendo Harold especificamente para garantir que eu fosse a deslocada. Tenho certeza de que poderíamos pensar em outra solução, sugeriu Harold, parecendo desconfortável. Está tudo bem, eu disse, com a voz mais calma do que me sentia. De qualquer forma, tenho trabalho para fazer hoje à noite. Depois do jantar, segui minha mãe até a garagem para ver minhas acomodações. O que me esperava era pior do que eu imaginava. O espaço estava abarrotado de caixas de armazenamento, equipamentos de ginástica antigos e decorações de Natal esquecidas. No centro, havia uma cama de acampamento caindo aos pedaços com um colchão fino. Uma pilha de cobertores descombinados estava em uma das extremidades, e um pequeno aquecedor que parecia ter sido dos anos 90 estava ao lado. É só por uma noite, repetiu minha mãe, sem me olhar diretamente nos olhos. E você está sempre nesse seu laptop, de qualquer forma. Provavelmente nem vai notar. Não disse nada enquanto ela se recolhia ao aconchego da casa. Quando a porta se fechou atrás dela, sentei-me na beirada da cama e peguei meu celular.
A temperatura marcava 28 graus Fahrenheit. Dentro da garagem, podia estar um pouco mais quente, mas não muito. Abri meu laptop, protegendo a tela com senha, como de costume, e vi uma mensagem urgente da minha equipe executiva. Os detalhes finais da aquisição da Apex precisavam da minha aprovação antes do anúncio da manhã. Amanhã, às 9 horas, um e-mail para toda a empresa seria enviado a todos os funcionários da Apex, incluindo Verônica e Harold, revelando a Nexatech como sua nova controladora. Também me revelaria como CEO. Enquanto eu revisava os documentos, um plano começou a se formar na minha mente. Por que esperar até amanhã? Por que não assumir o controle dessa narrativa agora? Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha assistente, preparado para enviar o briefing executivo hoje à noite, em vez de amanhã de manhã, se você aprovar. Todos os chefes de departamento da Apex serão notificados simultaneamente. Olhei para a hora, 20h30 da véspera de Natal. Harold e Verônica receberiam a notificação como membros seniores da equipe. A reação de Harold, em particular, seria impossível de esconder. Meu dedo pairou sobre o botão de responder. 5 anos me escondendo, suportando a rejeição e o desrespeito deles. 5 anos mordendo a língua e me fazendo de pequena. Eu realmente ia deixar que me banissem para uma garagem congelante na véspera de Natal? A porta da garagem se abriu e Harold entrou, com cara de quem estava sem graça. Desculpe a intromissão, disse ele. Só queria ver se você estava bem aqui. Está muito frio. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou com um e-mail chegando. E de novo e de novo. Harold franziu a testa, tirando o celular do bolso. Que estranho. Várias mensagens urgentes da equipe executiva na véspera de Natal. Ele abriu o primeiro e-mail e observei sua expressão mudar de confusão para choque. Aqui diz que a Apex foi adquirida pela Nexatech Solutions, disse ele, olhando para mim. Com efeito imediato. Mas isso é impossível. Nós saberíamos. O telefone dele tocou e ele atendeu automaticamente. Harold Winters. Sim, acabei de ver os e-mails. Não, eu não fazia ideia. O CEO quer falar comigo agora? Na véspera de Natal? Enquanto ouvia a voz do outro lado da linha, seus olhos se arregalaram e ele se virou lentamente para me encarar. Sério, disse ele, com a voz quase um sussurro. Ela está bem aqui. A garagem de repente ficou muito mais fria enquanto Harold me encarava, o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Eu podia ouvir a vozinha do meu diretor de operações perguntando se ele tinha certeza, se estava mesmo falando com Crystal Montgomery, CEO da Nexatech Solutions. Acho que sim, disse Harold cuidadosamente, sem tirar os olhos do meu rosto. Estendi a mão para pegar o telefone. Posso? Com movimentos robóticos, ele me passou o celular. O momento pareceu surreal, sentado em uma cama de armar na garagem bagunçada dos meus pais, prestes a destruir 5 anos de decepção. James, eu disse, usando meu tom de voz executivo, aquele que minha família nunca tinha ouvido. Sim, estou com o Harold agora. O prazo foi antecipado. Prossiga com o anúncio completo para a equipe executiva hoje à noite. Falaremos com o restante da equipe amanhã, conforme planejado. Eu quase conseguia ouvir a confusão de James através do telefone. Hoje à noite, senhora? É véspera de Natal. Estou ciente da data, respondi, observando o rosto de Harold ficar cada vez mais pálido. Algumas circunstâncias mudaram. Prossiga imediatamente. Depois de encerrar a ligação, devolvi o telefone para Harold, que o pegou como se fosse mordê-lo. Você é o CEO da Nexatech, afirmou ele, não como uma pergunta, mas como uma confirmação para si mesmo. Você comprou a Apex? Sim, confirmei, fechando meu laptop. Mas você, ele gesticulou vagamente para o ambiente ao meu redor, a garagem, a cama de acampamento, o aquecedor lutando contra o frio de dezembro. Dormindo numa garagem na véspera de Natal, terminei por ele. Sim, parece que sim. A porta da casa se abriu novamente, e Verônica apareceu, segurando o próprio celular. Seu rosto estava pálido. Harold, você recebeu os e-mails? Tem alguma coisa acontecendo com a empresa. Estão dizendo que fomos adquiridos por...
Sua voz sumiu ao ver a expressão no rosto de Harold, e então seguiu seu olhar até mim. O que está acontecendo? Talvez devêssemos discutir isso lá dentro, sugeri, levantando-me do catre. Está bem frio aqui fora. Atordoados, Harold e Verônica me seguiram de volta para dentro de casa. O ar quente bateu no meu rosto quando entramos na cozinha, onde meus pais e Ita estavam limpando a louça depois do jantar. Já se instalou? Perguntou minha mãe, sem tirar os olhos da louça. Houve uma mudança de planos, eu disse calmamente. Precisamos conversar. Algo deve ter sido registrado na minha voz, porque minha mãe se virou, ainda com o pano de prato na mão. Meu pai levantou os olhos da travessa que estava secando, e Ethan parou, colocando a louça na máquina de lavar louça. O que houve? Perguntou meu pai, olhando de mim para as expressões de choque nos rostos de Verônica e Harold. O telefone do Harold tocou novamente, quebrando a tensão. Ele olhou para a tela, depois para mim, claramente sem saber o que fazer. Você deveria atender, eu disse a ele. Provavelmente é o CFO com os detalhes do pacote de retenção. Suas sobrancelhas se ergueram, mas ele atendeu a chamada, colocando-a no viva voz, talvez sem nem perceber. Harold, aqui é o Greg, do financeiro. Você viu o anúncio? A Nexatech nos adquiriu, e o CEO quer reuniões imediatas com todos os chefes de departamento. Estão dizendo que ela está trabalhando disfarçada ou algo assim. Você sabe de alguma coisa sobre isso? A cozinha ficou completamente silenciosa. 5 pares de olhos fixos em mim. Greg, te ligo de volta, disse Harold fracamente, encerrando a ligação. Crystal, começou Verônica, com a voz estranhamente aguda. Do que ele está falando? O que você sabe sobre isso? Olhei para minha família, para a cozinha onde passei incontáveis feriados, sentindo-me invisível. O momento que tanto temi e ansiei por 5 anos havia chegado. Sou o CEO e fundador da Nexatech Solutions, respondi simplesmente. Desde a semana passada, sou o dono da Apex Industries. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O pano de prato da minha mãe escorregou de seus dedos e caiu no chão. A boca do meu pai abriu e fechou sem emitir som. Ethan congelou no meio do movimento, com um prato suspenso entre as mãos e a máquina de lavar louça. Verônica quebrou o silêncio com uma risada aguda e incrédula. Isso não é possível. A Nexatech vale bilhões. É uma das empresas de tecnologia que mais crescem no país. Sim, concordei, é mesmo. Mas você largou a faculdade, gaguejou meu pai. Você estava trabalhando em uma pequena startup. Aquela pequena startup era a Nexatech, expliquei. Já faz tempo que ela não é pequena. Você está mentindo, acusou Verônica, embora a dúvida começasse a transparecer em sua voz. Isso é algum tipo de piada. Em resposta, peguei meu celular e abri um aplicativo seguro que se conectava diretamente ao sistema Nexatech. Digitei meu código de autorização e virei a tela para eles, mostrando o painel que só o CEO tinha acesso. São dados em tempo real das nossas operações globais, expliquei. Nossa avaliação atual é de pouco mais de 11 bilhões de dólares. Temos 7.000 funcionários em 4 continentes e, até a semana passada, isso inclui todos da Apex Industries. Harold começou a sentir lentamente, as peças se encaixando. As inovações em segurança, a reestruturação da gestão, o foco na infraestrutura de nuvem. Tudo isso foi você. Cada pedacinho, confirmei. Mas por que você não nos contou? Perguntou minha mãe, finalmente recuperando a voz. Todo esse tempo, a gente pensou. Você achou que eu era um fracasso, terminei por ela. Você deixou isso bem claro em todos os feriados, em todas as reuniões familiares, em todos os telefonemas. Estávamos preocupados, protestou meu pai, sem muita convicção. Queríamos segurança para você. Não, corrigiu, anos de emoções reprimidas finalmente vindo à tona. Você queria que eu fosse como a Verônica, que seguisse um caminho que você entendesse. Quando escolhi algo diferente, você decidiu que eu estava perdida. Você nunca me perguntou o que eu estava construindo nem demonstrou interesse real pelo meu trabalho. Isso não é justo, interrompeu Verônica. Tentamos te ajudar. Te ofereci empregos, contatos. Você me ofereceu vagas de nível básico e falou comigo com condescendência, retruquei.
Você trouxe seu chefe para o jantar de Natal e me mandou para a garagem só para impressioná-lo. Harold estremeceu ao ouvir isso, parecendo profundamente desconfortável. Eu não sabia que você estaria na garagem, disse-lhe baixinho. Eu nunca teria concordado em ficar se soubesse. Minha mãe deu um passo à frente, sua expressão mudando para algo que eu raramente via em mim, respeito e talvez um toque de medo. Crystal, querida, se soubéssemos da sua empresa, é claro que teríamos te apoiado. Sempre quisemos o melhor. Por favor, não, interrompi, levantando a mão. Não finja que me trataria de forma diferente se soubesse que eu era rico. Isso só piora as coisas. A cozinha ficou em silêncio novamente. Meu celular continuou a vibrar com notificações enquanto a notícia se espalhava entre os executivos de ambas as empresas. Lá fora, a neve começava a cair, salpicando as vidraças de branco. Então o que acontece agora? Perguntou Ethan, falando pela primeira vez. Com a Apex, quero dizer. Os negócios continuam normalmente para a maioria dos funcionários, expliquei, grato pela pergunta prática. Haverá alguma reestruturação no nível executivo, mas sem demissões em massa. O rosto de Verônica passou de branco para cinza. E eu? Estou demitida? A pergunta pairava no ar. 5 anos atrás, eu poderia ter saboreado este momento, o poder de determinar o destino da minha irmã. Agora, parecia apenas vazio. Não, Verônica, você não está demitida, eu disse. Suas estratégias de marketing têm sido eficazes, apesar das nossas diferenças pessoais, mas você se reportará a um novo diretor a partir do mês que vem. O alívio tomou conta de seu rosto, rapidamente substituído por uma nova preocupação. Será que todo mundo vai saber que somos irmãs? Isso é com você, eu disse a ela. Mantive minha identidade em segredo por motivos profissionais, não apenas pessoais. Isso vai mudar agora, mas como lidamos com nosso relacionamento no trabalho é algo que podemos discutir. Meu pai pigarreou, claramente com dificuldade para conciliar sua percepção de mim com essa nova realidade. Onde você mora? Perguntou de repente. Você sempre disse que tinha um apartamento pequeno no centro. Tenho uma cobertura à beira-mar, respondi, e casas em Nova York e São Francisco, onde ficam nossos outros escritórios principais. Minha mãe afundou na cadeira da cozinha, parecendo sobrecarregada. Todo esse tempo, não tínhamos ideia. Foi intencional, reconheci. Depois de anos tentando provar meu valor para você, decidi parar de tentar. A empresa se tornou meu foco. O telefone do Harold tocou novamente, e ele me olhou com um olhar de desculpas antes de sair para o corredor para atender. Eu ouvi falando com seu tom de voz executivo, de repente, como um vice-presidente sênior lidando com uma situação de crise. Verônica me encarou como se estivesse vendo uma estranha. De muitas maneiras, era mesmo. A Crystal que ela conhecia, a irmãzinha que ela ora ignorava, ora tratava com condescendência, nunca existiu. Não de verdade. Acho que preciso pegar minhas coisas na garagem, eu disse no silêncio constrangedor. Vou encontrar um hotel para esta noite. Não, exclamou minha mãe, levantando-se de um salto. Você não pode ir embora agora. É véspera de Natal e você é da família. A ironia de sua preocupação repentina não passou despercebida por ninguém na sala. O quarto de hóspedes já está pronto, acrescentou meu pai apressadamente. Harold pode ficar com o escritório ou a garagem, se necessário. Eu não colocaria ninguém naquela garagem, eu disse com firmeza. Nem por uma noite. Harold retornou, guardando o celular no bolso. Era o presidente do conselho. Eles convocaram uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Ele me olhou com um respeito renovado. Sua equipe trabalha rápido. A eficiência sempre foi uma prioridade na Nexatec, respondi. A dinâmica na sala havia mudado completamente. Minha família estava parada, sem jeito, na própria cozinha, subitamente insegura de seu lugar. O equilíbrio de poder que definirá nossos relacionamentos por décadas havia sido abalado em um intervalo de 15 minutos. Preciso de um pouco de ar, disse Verônica abruptamente, indo em direção à porta dos fundos. Após um momento de hesitação, eu a segui. A varanda dos fundos estava coberta por uma fina camada de neve fresca, brilhando sob a luz da varanda.
Verônica estava parada no corrimão, sua respiração formando nuvens no ar frio. Você vai mesmo me manter aqui? Ela perguntou sem se virar. Ou foi só para enfeitar na frente de todo mundo? Eu falei sério, respondi, juntando-me a ela no corrimão. Seu trabalho é bom, Verônica. Nossa história pessoal não muda isso. Ela sentiu lentamente, ainda sem olhar para mim. Eu fui horrível com você. Sim, concordei simplesmente. Você já. E agora você é meu chefe. Ela riu, um som curto e sem humor. Meu Deus, que ironia. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas, eu disse. Finalmente, ela se virou para mim. Por que você não me contou todos esses anos, me vendo me gabar da Apex, sabendo que podia nos comprar e vender 10 vezes mais? Por que me deixou fazer papel de bobo? Considerei a pergunta dela cuidadosamente, buscando uma resposta honesta. No início, foi autopreservação. A empresa estava crescendo, mas ainda vulnerável. Depois, virou hábito. E talvez parte de mim estivesse esperando. Esperando o quê? Que um de vocês me visse, admiti. Que se interessasse pela minha vida sem saber o que eu havia conquistado. Que me valorizasse por mim, não pelo meu sucesso. Lágrimas brotaram nos olhos de Verônica, algo que eu não me lembrava de ver desde que éramos crianças. Acho que não sei mais fazer isso com ninguém. Foi talvez a coisa mais honesta que ela já me disse. Voltei para dentro para pegar minha mala de viagem na garagem, passando pelos meus familiares atonitos, que pareciam paralisados. Quando voltei para casa, Harold estava recolhendo seus pertences no quarto de hóspedes. Chamei um serviço de táxi, ele me disse. Acho melhor dar um tempo para sua família hoje à noite. Você não precisa ir embora, eu disse. Acho que sim, respondeu ele com um sorriso irônico. Além disso, tenho uns 100 e-mails para responder antes de amanhã. Aparentemente, meu novo chefe é bem exigente. Pela primeira vez naquela noite, senti um sorriso genuíno brotar em meus lábios. É mesmo? A reputação dela precede, ele confirmou, e acrescentou mais sério. Se valer a pena, você construiu algo notável. A estrutura de segurança que você desenvolveu revolucionou a indústria. Estou realmente ansioso para ver aonde você levará a Apex. Com aquele voto inesperado de confiança, Harold partiu, deixando-me sozinho com minha família para depois da primeira revelação. A sala de estar nunca esteve tão silenciosa. Sentamos em nossos lugares de sempre, mas tudo havia mudado. Meus pais ocupavam suas poltronas reclináveis. Ethan sentou-se no braço do sofá. Verônica se aninhou no canto do sofá de 2 lugares, e eu me sentei no puff, todos separados por mais do que apenas o espaço físico. Então, meu pai finalmente quebrou o silêncio, um império tecnológico. Não era bem uma pergunta, mas mesmo assim assenti. Sim. E você ficou comandando essa empresa esse tempo todo enquanto nós pensávamos? Minha mãe parou de falar, incapaz de completar o pensamento. Enquanto você pensava que eu estava fracassando, terminei por ela. Sim. Verônica olhou para as mãos. Por que guardar segredo por tanto tempo? Por que não nos contar? A pergunta parecia simples, mas a resposta era complexa, carregada de anos de mágoa e decepção. No início, era porque eu precisava provar a mim mesmo, expliquei. Eu não queria anunciar grandes planos só para fracassar. Então, conforme a empresa crescia, percebi uma coisa. Você nunca tinha demonstrado interesse no meu trabalho antes. Por que o dinheiro mudaria isso? O que eu queria não era a sua aprovação da minha conta bancária. Eu queria que você acreditasse em mim, na minha visão. Nós sempre acreditamos em você, protestou minha mãe fracamente. Não, respondi com firmeza, mas sem raiva. Você acreditou em uma versão de mim que nunca existiu. A filha que seguiria o caminho de Verônica. Quando escolhi outra coisa, sua crença desapareceu. Meu pai se remexeu, desconfortável. Estávamos preocupados com o seu futuro. É isso que os pais fazem. Há uma diferença entre preocupação e descaso, apontei. Você nunca me pediu para explicar meu modelo de negócio ou meus objetivos. Você simplesmente presumiu que eu estava brincando de empreendedor. Ethan pigarreou.
Lembro-me de quando você tentou nos contar sobre sua primeira rodada de financiamento. Mamãe interrompeu você para perguntar a Verônica sobre o carro novo dela. Minha mãe corou. Não me lembro disso. Sim, disse Verônica baixinho. Lembro-me de pensar que estava tudo bem, porque o que quer que Crystal estivesse fazendo não poderia ser tão importante quanto a minha promoção. A admissão pairou no ar entre nós. Em todos os nossos anos de rivalidade, Verônica nunca reconheceu seu papel em me diminuir. O que a Nexatec realmente faz? Perguntou Ethan, com genuína curiosidade na voz. Além de ser dona da Apex agora. Pela primeira vez naquela noite, senti uma centelha de esperança. Era uma questão real sobre o meu trabalho, não sobre a minha riqueza. Começamos com segurança avançada em nuvem, expliquei. Os protocolos de segurança que desenvolvi se tornaram o padrão do setor em 2 anos. A partir daí, expandimos para gerenciamento de sistemas integrados, proteção de dados e, eventualmente, aplicações de inteligência artificial para empresas. Ethan assentiu, processando a informação. É por isso que a Apex foi uma aquisição estratégica. O hardware deles complementa o seu ecossistema de software. Exatamente, confirmei, impressionado com sua rápida compreensão. E você fez tudo isso sem um diploma universitário, disse meu pai, com um tom indecifrável. As habilidades que eu precisava, eu aprendi sozinha, eu disse. O resto, contratei pessoas que sabiam mais do que eu. É isso que bons CEOs fazem. Minha mãe se levantou de repente e desapareceu na cozinha. Quando voltou, carregava uma revista que estava enterrada sob uma pilha de correspondências. A capa trazia uma silhueta com a manchete: fundador misterioso da Nexatec, o líder invisível mais influente da tecnologia. Isto chegou com o diário de negócios do Richard no mês passado, disse ela, com a voz tensa. Nunca associei isso a você. Nem sequer li o artigo. A ironia não me escapou. A prova do meu sucesso estava literalmente na mesa de centro deles, sem ser lida e ignorada. Isso significa que você é rico? Meu pai perguntou sem jeito. Sim, respondi simplesmente. Muito. Verônica emitiu um som entre uma risada e um soluço. Todas aquelas vezes em que me ofereci para te ajudar financeiramente, para te ajudar a se reerguer. Meu Deus, você devia estar rindo de mim. Eu não estava rindo, garantia ela. Foi doloroso, na verdade, ser vista como alguém que precisava ser salva enquanto eu estava construindo algo de que me orgulhava. Você vai me demitir? Ela perguntou de repente, expressando o medo que claramente a consumia desde a revelação. Eu já disse que não, lembrei sua posição está segura, embora sua estrutura de subordinação vá mudar. Ela assentiu, com alívio estampado no rosto. Eu não mereço essa gentileza sua. Não é gentileza, corrigi. São negócios. Você é boa no que faz, independentemente da nossa história pessoal. Meu pai se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não sei o que dizer, Cristalau. Estávamos enganados sobre você. Completamente enganados. Foi talvez o mais próximo de um pedido de desculpas que já ouvi dele. Eu escondi a verdade de você, reconheci. A culpa é minha. Mas nós te demos motivos para isso, disse minha mãe suavemente. Fizemos você sentir que precisava esconder seu sucesso em vez de compartilhá-lo. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala novamente. Anos de padrões familiares não se dissolvem em uma única noite, por mais reveladoras que sejam. Para onde vamos agora? Ethan finalmente perguntou, prático como sempre. Era a questão que pairava sobre todos nós. Como reconstruir relacionamentos com base em equívocos fundamentais? Como seguir em frente quando o passado foi reescrito tão completamente? Não sei, admiti. Não era assim que eu planejava te contar. Ainda estou processando. Você vai ficar esta noite? Perguntou minha mãe, com um tom de desespero na voz. Não na garagem, obviamente. O quarto de hóspedes é seu. A ideia de ficar, de tentar dormir sob aquele teto com todas essas emoções à flor da pele, era avassaladora. Mas a alternativa, ir embora na véspera de Natal, parecia igualmente errada. Vou ficar, decidi. Mas tenho algumas ligações para fazer primeiro.
O anúncio já foi feito para a equipe executiva, e haverá perguntas. Meu pai assentiu, com um novo respeito nos olhos. Claro. Você tem uma empresa para administrar. O simples reconhecimento das minhas responsabilidades, algo que eu nunca havia recebido dele antes, pareceu estranhamente válido. Quando me levantei para pegar meu laptop na garagem, Verônica também se levantou. Vou te ajudar a levar suas coisas para o quarto de hóspedes, ofereceu ela, um ramo de oliveira em forma de simples cortesia. Juntos, caminhamos em silêncio até a garagem. O espaço parecia diferente agora, a indignidade da acomodação ainda mais gritante diante das revelações da noite. Desculpe por isso, disse Verônica, apontando para a cama de acampamento. A ideia foi minha. Para me fazer dormir numa garagem congelante na véspera de Natal? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Ela teve a elegância de parecer envergonhada. Parece cruel quando você fala assim. Porque foi cruel, eu disse simplesmente. Seja um empreendedor em dificuldades ou um CEO bilionário, foi cruel. Ela assentiu, aceitando a verdade. Passei tantos anos te vendo como uma concorrente em vez de uma irmã. Não sei como parar. Talvez seja aí que comecemos, sugeri, pegando minha mala, não competindo, apenas sendo irmãs. Quando voltamos para casa, Harold me mandou uma mensagem: serviço de carros aqui. Indo para o centro. Conselho informado sobre a situação. Apoio total à sua liderança. Feliz Natal, chefe. A mensagem me fez sorrir. Pelo menos profissionalmente, a transição estava ocorrendo sem problemas. Minha mãe havia preparado o quarto de hóspedes com toalhas limpas e arrumado a cama, uma oferenda de paz nas tarefas domésticas. Meu pai acendera a lareira, aquecendo a casa como se pedisse desculpas pelo frio que me causara antes. Naquela noite, deitado na cama de hóspedes em vez do berço da garagem, refleti sobre a reviravolta inesperada do dia. 5 anos escondido terminaram em um instante. 5 anos separado da minha família, transpostos por uma revelação que eu não havia planejado. O dia seguinte traria novos desafios, o anúncio formal a todos os funcionários da Apex, os comunicados de imprensa que tornariam público meu papel como CEO, as perguntas inevitáveis sobre por que permaneci anônimo por tanto tempo. Mas esta noite, neste momento de silêncio, permiti-me sentir algo inesperado: alívio. O peso da decepção havia sido tirado de mim. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria como eu mesma, sem mais compartimentar minha vida entre o CEO bem-sucedido e a filha decepcionante. Do outro lado do corredor, eu ouvia Verônica ao telefone, provavelmente com colegas da Apex, com a voz baixa, mas urgente. No final do corredor, as vozes baixas dos meus pais entravam pela porta, sem dúvida falando sobre o estranho que o filho do meio havia se revelado. Ainda éramos uma família fragmentada, mas, pela primeira vez em anos, nos víamos com clareza. Não era perdão, ainda não. Não era nem compreensão, mas era um começo. A manhã de Natal amanheceu com uma incerteza constrangedora pairando no ar, como o aroma de café coado. Acordei cedo, acostumado a começar o dia antes do nascer do sol, e encontrei meu pai já na cozinha, olhando para sua caneca como se ela contivesse respostas para perguntas que ele ainda não havia formulado. Feliz Natal, ofereci timidamente. Ele olhou para cima, assustado. Feliz Natal, Crystal. Café? Ele me serviu uma xícara com um cuidado incomum, como se estivesse servindo um convidado importante e não a filha. Você dormiu bem? Melhor do que eu teria na garagem, respondi, incapaz de resistir à pequena provocação. Ele estremeceu. Sobre isso, foi imperdoável. Quero que você saiba que eu não tinha percebido o frio que estava lá fora. Não foi bem um pedido de desculpas, mas foi um reconhecimento maior do que eu normalmente receberia. Aceitei com um aceno de cabeça. Tenho algumas ligações para fazer antes que todos acordem, eu disse, checando meu celular. O anúncio formal será feito a todos os funcionários da Apex às 9. Claro, ele disse, e então acrescentou sem jeito: devo deixá-la sozinha para ter privacidade? A pergunta revelou o quão pouco ele sabia sobre minha vida, meu trabalho, minha rotina diária. Não, tudo bem. Estou acostumado a trabalhar em qualquer lugar. Ele me observava com uma curiosidade renovada enquanto eu colocava meu laptop na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde eu fazia a lição de casa quando criança.
Enquanto eu respondia e-mails e aprovava as comunicações finais, eu sentia seus olhos em mim, me vendo realmente trabalhando pela primeira vez. Às 8h30, o resto da família já havia chegado à cozinha. Minha mãe preparou o café da manhã com atenção redobrada, preparando torradas francesas elaboradas e frutas frescas que não haviam sido planejadas para a refeição original. Verônica checou o celular compulsivamente, aguardando o anúncio oficial. Ethan nos observava com a neutralidade cuidadosa de quem observa uma negociação delicada. Devemos dar os presentes agora ou depois do café da manhã? Perguntou minha mãe, tentando estabelecer alguma normalidade. Depois está ótimo, eu disse, fechando meu laptop quando as 9 horas se aproximavam. O anúncio vai sair agora. Quase no mesmo instante, o celular de Verônica tocou com um e-mail chegando. Ela leu em silêncio, com uma expressão indecifrável, e então olhou para mim. É oficial, disse ela. A Nexatech Solutions adquiriu a Apex Industries, com efeito imediato. Crystal Montgomery, fundadora e CEO da Nexatech, falará com todos os funcionários após o feriado. Meus pais trocaram olhares, e a realidade da minha posição se fez presente. Montgomery, repetiu meu pai. Você manteve o nome da nossa família. Claro, eu disse. Independentemente das nossas diferenças, eu ainda sou uma Montgomery. Algo brilhou em seu rosto, algo que poderia ser orgulho. O café da manhã transcorreu com uma conversa forçada, todos evitando cuidadosamente as minas terrestres das mágoas do passado enquanto tentavam navegar em nossa nova realidade. Quando finalmente nos reunimos em volta da árvore de Natal, o contraste com os anos anteriores era gritante. Os presentes debaixo da árvore contavam sua própria história. Havia os presentes de sempre, cuidadosamente escolhidos para Verônica e Ethan, e os itens superficiais para mim, selecionados sem muita reflexão ou conhecimento das minhas preferências, um cachecol genérico, produtos de banho de uma banca de shopping, um romance best-seller que eu não tinha interesse em ler. O que ninguém esperava era a elegante pilha de pacotes que eu trouxera comigo, planejando inicialmente deixá-los para trás quando fosse para um hotel. Cada um estava embrulhado em um papel simples, porém caro, contendo presentes que eu havia escolhido meses atrás. Você trouxe presentes? Perguntou minha mãe, com surpresa evidente na voz. Claro, respondi. É Natal. Um por um, eu os distribuí. Para o meu pai, uma rara primeira edição do seu texto favorito sobre economia, autografado pelo autor. Para minha mãe, uma caixa de joias feita à mão contendo um colar de uma designer de boutique que ela certa vez mencionou admirar. Para Ethan, um relógio de luxo que ele cobiçava, mas jamais compraria para si. E para Verônica, uma pasta de couro com suas iniciais gravadas em relevo, repleta de artigos de papelaria japoneses pelos quais ela se apaixonara durante uma viagem de negócios a Tóquio no ano passado. Seus rostos demonstravam choque ao abrirem esses itens cuidadosamente selecionados, evidência de que, apesar da desatenção deles à minha vida, eu estava prestando atenção à deles. Como você soube do colar? Perguntou minha mãe, tocando o delicado pingente. Só mencionei uma vez, anos atrás. Eu escuto, respondi simplesmente. Sempre escutei. Meu pai pigarreou, visivelmente emocionado com o presente. Deve ter sido quase impossível encontrar isso. Não é impossível, corrigiu, só requer alguma persistência. Verônica passou os dedos pelo couro em relevo. Você se lembrou de Tóquio. Falou daquela papelaria por semanas depois. Eu a lembrei de como o papel parecia diferente de tudo que você já tinha usado. Eles trocaram olhares desconfortáveis, o contraste entre os presentes comprados às pressas e os meus cuidadosamente escolhidos destacando o desequilíbrio em nossos relacionamentos. Temos mais uma coisa para você, disse minha mãe, desaparecendo de repente em seu quarto. Ela voltou com um pequeno pacote embrulhado às pressas. Recebemos isso hoje de manhã. Seu pai foi à farmácia 24 horas enquanto você estava em suas ligações. Dentro, havia uma moldura prateada contendo uma cópia impressa do artigo de revista sobre a Nexatech, aquele que eles haviam ignorado até então. Achamos que talvez você pudesse autografar, disse meu pai, sem jeito, já que você é o CEO misterioso sobre quem eles escreveram. Foi um gesto desajeitado, mas o primeiro reconhecimento da minha identidade profissional que me ofereceram. Aceitei com um pequeno sorriso. Obrigada. À medida que a manhã avançava, algo mudou em nossas interações.
Meus pais começaram a fazer perguntas sobre a Nexatech, inicialmente hesitantes, mas depois com interesse crescente, enquanto eu explicava a evolução da empresa. Ethan contribuiu com perguntas ponderadas sobre estratégia de negócios. Até Verônica, depois de ser tranquilizada sobre sua posição, começou a interagir com genuína curiosidade. Então, todas aquelas vezes em que você estava no seu laptop durante as férias, você estava na verdade administrando uma empresa bilionária? Perguntou Ethan, incrédulo. Mais ou menos, confirmei. No último dia de ação de graças, eu estava finalizando uma aquisição importante enquanto vocês todos pensavam que eu estava brincando para evitar conversa. É por isso que você sempre sai cedo? Perguntou minha mãe. Por causa do trabalho? Hesitei, ponderando a honestidade contra a gentileza. Em parte por trabalho, sim. E em parte porque essas reuniões eram difíceis para mim. Por causa da maneira como tratamos você, reconheceu meu pai, surpreendendo-me com sua franqueza. Sim, admiti. É difícil aguentar horas sendo tratado como a decepção da família. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Minha mãe enxugou uma lágrima. Encontrei umas fotos antigas, disse ela de repente, pegando um álbum da estante. De quando você estava no ensino médio, trabalhando naquele clube de informática. Ela abriu uma página que me mostrava adolescente com um grupo de colegas, exibindo orgulhosamente um projeto de codificação que havia vencido uma competição regional, uma competição da qual minha família havia se recusado a participar. Você ganhou o primeiro lugar, disse ela, passando o dedo pela fita visível na foto. Agora me lembro. Não fomos porque a Verônica tinha um torneio de vôlei no mesmo fim de semana. Está tudo bem, eu disse automaticamente, a rejeição à minha conquista era tão familiar que mal era registrada. Não, não está tudo bem, interrompeu meu pai. Devíamos ter estado lá. Um de nós, pelo menos. Verônica olhou para a foto por cima do ombro da minha mãe. Eu não fazia ideia de que você fazia coisas assim. Eu estava tão entretida com as minhas próprias atividades. Você foi encorajado a ser, apontei sem acusação. Todos nós fomos moldados pela dinâmica familiar. A conversa continuou durante o almoço, décadas de mal-entendidos sendo lentamente superadas. Não houve pedidos de desculpas dramáticos nem reconciliações chorosas, apenas o reconhecimento gradual de padrões que moldaram nossos relacionamentos. No final da tarde, meu telefone vibrou com uma mensagem do Harold. O e-mail para toda a empresa foi enviado. Sua caixa de entrada está lotada de parabéns e perguntas. A equipe de RP está cuidando das perguntas da imprensa. Tudo correndo bem. Mostrei a mensagem para Verônica, cuja ansiedade com a transição no ambiente de trabalho era visível. Vai ficar tudo bem, assegurei. A equipe de integração cuidará da maioria das mudanças. Seu trabalho diário não será drasticamente diferente. Só que minha irmãzinha agora é a chefona, ela disse com um sorriso irônico, o primeiro sorriso genuíno que eu via dela em anos. É isso aí, reconheci. À medida que a noite se aproximava, reunimos-nos para um jantar mais simples do que o evento formal da noite anterior. A conversa fluiu com mais naturalidade, sem mais o peso de segredos e pretensões. Meu pai perguntou sobre os planos de expansão da Nexatech. Minha mãe perguntou sobre minhas casas em outras cidades. Ethan demonstrou interesse na minha abordagem de gestão. O mais surpreendente é que Verônica compartilhou histórias sobre o Apex que despertaram minha perspectiva, criando uma ponte entre nossos mundos profissionais. A implementação da plataforma de segurança foi um pesadelo do ponto de vista do marketing, admitiu. Não conseguíamos explicar os benefícios com clareza suficiente para o usuário comum. Esse tem sido um desafio em toda a indústria, concordei. Recursos técnicos versus benefícios para o usuário. Na Nexatech, invertemos o processo de desenvolvimento. Começamos com a experiência do usuário e trabalhamos de trás para frente, até as especificações técnicas. Isso é brilhante, ela reconheceu, com respeito profissional transparecendo em sua voz pela primeira vez. Por um breve momento, vislumbrei o que poderia ter sido possível o tempo todo, um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez da competição. Percebi que não era tarde demais para construir isso agora. Depois do jantar, enquanto nos acomodávamos na sala para tomar café, meu pai fez a pergunta que claramente o atormentava o dia todo: por que você decidiu manter seu sucesso em segredo? Especificamente,
Eu entendo os motivos comerciais para o anonimato, mas por que não contar à sua família? Era o cerne da questão, a pergunta que pairava por trás de todas as nossas interações desde a revelação. Eu precisava saber se você conseguiria me ver como eu sou, não pelo que conquistei, respondi honestamente. Eu queria ser valorizada pelas minhas ideias, pela minha visão, pelo meu caráter, não pela minha conta bancária ou título. E nós falhamos naquele teste, minha mãe disse suavemente. Sim, confirmei. Até ontem, você fez. E agora? Perguntou Ethan. O que acontece conosco agora? Olhei para os rostos deles, tão familiares, mas de alguma forma novos à luz da nossa nova compreensão. Agora vamos recomeçar, eu disse, sem fingir que o passado não aconteceu, mas também sem deixar que ele dite o nosso futuro. À medida que o dia de Natal se aproximava, percebi que algo inesperado havia acontecido. A revelação do meu segredo não trouxe a justificação ou o triunfo que eu poderia ter imaginado. Em vez disso, abriu espaço para algo mais valioso, a possibilidade de uma conexão autêntica. Não éramos uma família curada. Ainda não. Havia anos de mágoa e incompreensão para lidar, padrões de comportamento para desaprender. Mas, pela primeira vez desde que eu era uma adolescente com um sonho em que ninguém acreditava, me senti vista pela minha família. Não completamente, não perfeitamente, mas genuinamente. Foi um começo. 6 meses depois daquele Natal fatídico, eu estava no deck da minha casa à beira do lago, observando minha família chegar para nossa reunião de verão. A transformação em nossos relacionamentos era visível na facilidade com que eles chegaram à minha porta, sem se sentirem mais constrangidos ou inseguros em meu espaço. Minha mãe me abraçou calorosamente, bem diferente dos cumprimentos rígidos de antigamente. A casa é linda, Crystal. Você precisa me mostrar tudo desta vez. Meu pai seguiu com uma garrafa de champanhe e uma revista de tecnologia. Você fez a capa de novo. Pensei que poderíamos adicioná-la à coleção. Desde o Natal, meus pais criaram uma estante dedicada em casa para exibir artigos e prêmios relacionados ao meu trabalho. O orgulho deles, agora exposto abertamente, onde antes era reservado exclusivamente para Verônica e Ethan. Nossos encontros semanais com a família se tornaram uma constante em todas as nossas agendas, deixando de ser os contatos obrigatórios do passado para se tornarem conexões genuínas. Meus pais agora me apresentavam com orgulho como nossa filha empreendedora para amigos e vizinhos, às vezes exagerando no entusiasmo pelas minhas conquistas. Verônica chegou por último, com uma aparência mais relaxada do que eu havia há anos. Após a aquisição, ela inicialmente teve dificuldades com sua nova posição na hierarquia corporativa, mas acabou se firmando. Nosso relacionamento profissional evoluiu paralelamente ao pessoal, fortalecendo-se mutuamente. A equipe de marketing adorou a nova direção do produto, ela me disse enquanto preparávamos o jantar juntos, algo que nunca tínhamos feito antes neste ano. Os grupos focais estão respondendo exatamente como você previu. Sua apresentação ao conselho no mês passado foi excelente, respondi. Clara, persuasiva e apoiada em dados sólidos. Ela sorriu com o reconhecimento profissional. Aprendi com os melhores. Ethan se juntou a nós na cozinha, laptop na mão. Posso te explicar uma coisa? Estou pensando em abrir uma consultoria financeira focada em startups de tecnologia. Já elaborei um plano de negócios. Isso também era novidade. Depois do Natal, Ethan me procurou para pedir conselhos sobre carreira, e acabou desenvolvendo suas próprias ambições empreendedoras. Eu me tornei a mentora que ele procurava, e nosso relacionamento se aprofundou por meio de interesses profissionais em comum. Reunidos em volta da mesa no deck com vista para o mar, maravilhei-me com a distância que havíamos percorrido em 6 meses. Não apenas pelas mudanças externas, a integração de nossas vidas profissional e pessoal, mas também pelas transformações internas que nos permitiram enxergar um ao outro com mais clareza. Eu estava pensando em algo que você disse no Natal, meu pai disse quando terminamos de jantar, sobre querer ser valorizado por quem você é, não pelo que você conquistou. Assenti, lembrando-me da conversa crua que havia iniciado nossa cura. Percebi que era isso que eu sempre quis também, continuou ele. Eu queria que meu valor fosse medido pelo meu sucesso, pelo meu status. Eu impus isso a todos vocês, especialmente a você, Cristalau, porque você desafiou esse sistema de valores da forma mais direta. Foi talvez a coisa mais perspicaz que meu pai já disse sobre nosso relacionamento.
Acho que todos nós caímos nessa armadilha, acrescentou Verônica, medindo nosso valor por indicadores externos. Eu tinha tanto medo de perder meu status de bem-sucedida que não conseguia comemorar as vitórias de ninguém, especialmente as suas. Principalmente o seu, ela concordou. Porque o seu sucesso foi conquistado nos seus próprios termos, o que o tornou, de certa forma, mais ameaçador. À medida que a conversa avançava noite adentro, refleti sobre meu próprio crescimento ao longo desses meses. O fardo de esconder meu sucesso tinha sido mais pesado do que eu imaginava. A liberdade da autenticidade, de ser eu mesma com minha família, havia transformado não apenas nossos relacionamentos, mas também minha própria identidade. Eu havia abandonado a necessidade de validação deles, mas, ironicamente, ao fazê-lo, criei espaço para que eles a oferecessem livremente. Estabeleci limites, mas ainda permiti a reconciliação, encontrando força na vulnerabilidade em vez do isolamento. Profissionalmente, as mudanças foram igualmente profundas. Tornar-se o rosto da Nexatec inicialmente atraiu atenção, mas, no fim das contas, fortaleceu nossa posição no mercado. Minhas experiências com minha família influenciaram as novas políticas da empresa, apoiando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e caminhos de carreira não tradicionais. Comecei a orientar jovens empreendedores com trajetórias semelhantes à minha, especialmente mulheres cujas ideias eram rejeitadas pelas estruturas de poder tradicionais. A satisfação que isso trazia era comparável à de qualquer aquisição ou lançamento de produto. O mais surpreendente é que Verônica e eu desenvolvemos uma relação colaborativa que capitalizou nossos diferentes pontos fortes. Sua intuição em marketing complementou minha visão técnica. Passamos da competição para a colaboração, cada um encontrando segurança em suas contribuições únicas. Você se lembra da garagem? Minha mãe perguntou de repente, interrompendo meus pensamentos. A pergunta talvez um dia tenha me causado raiva ou mágoa, mas agora eu apenas sorri. Difícil de esquecer. Nós o transformamos, disse meu pai, em um escritório em casa para quando você nos visitar. Pisos aquecidos, isolamento adequado, uma mesa com vista para o jardim. O simbolismo não era sutil, mas era sincero. O espaço que representava minha exclusão da família agora era um monumento à aceitação deles. Que atencioso, eu disse, genuinamente tocado pelo gesto. Enquanto as estrelas surgiam sobre o lago, pensei no quanto tínhamos chegado e no quanto ainda tínhamos que percorrer. Não éramos uma família perfeita. Às vezes, ainda caíamos em velhos padrões, às vezes ainda nos machucávamos sem querer, mas estávamos aprendendo, crescendo, nos tornando mais autênticos um com o outro. O Natal anterior tinha sido um caldeirão, queimando o fingimento e nos forçando a nos vermos com clareza. A dor daquela revelação tinha sido necessária, abrindo caminho para que algo novo crescesse. Aprendi que o sucesso não é medido apenas pelas conquistas, mas pela autenticidade de nossas conexões, pela coragem de ser vulnerável, pela disposição de crescer além de velhas limitações. A verdadeira medida do sucesso não está no que você construiu, mas em como você construiu e em quem você se tornou ao longo do caminho. Enquanto minha família se preparava para partir, com as promessas de um encontro no mês seguinte já feitas, senti uma satisfação silenciosa que nenhuma vitória empresarial jamais havia proporcionado. A garagem que outrora fora meu exílio de Natal agora era uma lembrança distante, substituída pelo calor de uma conexão genuína. Você já teve que esconder alguma parte de si mesmo da família ou dos amigos? O que aconteceria se eles de repente descobrissem seu sucesso ou talento oculto? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Não esqueça de curtir e se inscrever se isso repercutiu em você e compartilhe com alguém que precise de um lembrete de que, às vezes, as pessoas que descartam seus sonhos são as que mais precisam ver você ter sucesso. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de enxergá-lo.